E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que você erra no começo? Eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada Bandeira 2. Me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, venda publicidade. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba. Sei. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade para uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de Piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era minha função. Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia para quitanda, vendia para padaria. Para pequenos negócios. Pequenos negócios. E era uma curtição. Claro. Eu me divertia fazendo aquilo. E a minha primeira publicidade foi para a lanchonete do Cícero. Tá. Entendeu? Eu nunca esqueci. Você guardou isso. E você tinha cara de moleque. Você tinha cara de 16 anos, né? Tinha cara de 16 anos, com certeza. Nossa. Eu lembro até dos textos comerciais, né? Bola pra frente com Lojas Pira, todos os artigos das famosas marcas Alpargatas, Topper e Adidas. Bola pra frente com Lojas Pira. E tinha uma vinheta de Brahma Chopp. Aí eu falava, revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brás, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, porque marcou muito. E eu vendi, então, um boletim da noite de Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí, olha o meu dilema, como é que eu ia arrumar toda noite 3 entradas, 3 assuntos, uma cidade pacata do interior? E aí? Aí você falou do erro. Erro foi que aí você dava notícia e tudo. Um artista ia se apresentar, eu estava lá. Até o horário de ônibus errado, eu dava, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que, às vezes, você tinha que fazer noticiário policial. E eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante. Entendeu? Foi um erro. Tinha 16 anos, né? Eu tinha que falar suspeito. Em vez de suspeito, eu falei os meliantes. Entendeu? E o cara ligou para a rádio e, enfim, e o dono da rádio quase me demitiu. Entendeu? Por causa disso. Então eu lembro. Mas eu me mantive, né? Eu tinha o quê? 1 mês de rádio. Entendeu? Quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que com apenas 1 ano eu evoluí de tal maneira que a Globo começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste. Eu passei no teste e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, correspondente já no exterior. Eu lembro que eu fui um dos correspondentes mais jovens, né? Porque eu cobri, aliás, com 19 eu cobri fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, um jogo Brasil e Argentina. E com 22 anos eu fui o mais jovem correspondente em Nova York, com Paulo Francis, com Hélio Costa, com o Lucas Paulo Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente, muito precocemente. Deixa eu entender, voltando um pouquinho. Você era criança, você já queria ser repórter, jornalista ou não? Uma coisa que aconteceu? Olha, eu sempre gostei muito de contar histórias, sempre me destacava nas aulas de redação. Tá. Entendeu? Né? Então, eu gostava de falar, era sempre escolhido para as festas de centro cívico, conforme eu contei. Mas quando eu entrei naquela rádio, eu decidi que eu queria ser um repórter, porque eu fiquei fascinado com a possibilidade de você fazer entrevistas e de contar histórias das pessoas. Contar histórias das pessoas é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. E eu parto do pressuposto, hoje, com tantos anos e experiência, que todo ser humano dá um livro. E que não existem limites, não existem regras de quem pode e quem não pode ir à entrevista, né? Porque tem gente que acha que você não pode entrevistar todo mundo, que você vai glamorizar. Eu lembro, por exemplo, de um secretário de segurança de São Paulo que ele dizia, olha, se você entrevistar um criminoso no PCC, você vai glamorizar o crime, é um absurdo isso, né? Até se descobrir que esse secretário de segurança, que não vou revelar o nome aqui, mas ele tinha relações incestuosas com o crime organizado. É por isso que ele não queria, né? Tá, era por isso que ele não queria. Então, eu acho que... Não, o que você falou é perfeito, que toda pessoa é um livro, porque... Toda pessoa é um livro. Mesmo a pessoa Depende do contador de histórias. Porque ela fala, minha vida não tem nada de impressionante. Pô, meu pai veio aqui, eu entrevistei meu pai. Ele falou, eu vou contar o quê, filho? E ele ficou 2 horas contando histórias e todo mundo fascinado. Mas para ele, aquelas histórias são normais, né? Dele no interior. Não é todo mundo tem uma história legal para contar. Existe algo mais fascinante que contar histórias das pessoas?
Porque cada ser humano, na sua trajetória, ele carrega um ensinamento, ele carrega seus dilemas, e isso... Medos, essas convicções... Tudo isso é fascinante. E tem mudanças, né? Tem grandes mudanças na vida que transformam a vida dele, vai para um lado que ele não imaginava. E a pessoa, quando ela começa a contar, ela mesma se impressiona de quanto a vida dela é rica, ela né? não percebe o quanto a história dela é interessante. Né? Desde que haja um bom contador de histórias. Essa é a nossa função. Né? Que saiba fazer algo de uma forma atraente. Né? A gente precisa fazer o texto de uma forma que atrai as pessoas, de uma forma que seja prazeroso de se ler aquele conteúdo. Né? Então, a arte de fazer um bom roteiro, de como contar, de ter assim, de surpreender o leitor para envolvê-lo ao mesmo tempo, que é o X da questão. Exatamente. E quando você chega você vem para São Paulo, já direto para Globo, ou você vai para o Rio? Eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Exatamente. Aí, com 17 anos eu fiz isso. E aí, você veio morar onde? Como você fez? Eu vim morar numa... Primeiro eu fui morar com meu irmão, que estudava medicina aqui, mas eles não limpavam tanto o apartamento e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na Rua Bahia, em Higienópolis, que era perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro e foi ali que eu morei, né? Logo no começo, com 17 anos, né? Enfim. Já pagando as contas? Já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? E, na verdade, naquele tempo já tinha a lei de que você deveria ser formado, mas havia também a possibilidade do estagiário. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar no segundo colegial, eu entrei graças a esse benefício das empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já logo de cara... foi a primeira coisa que você fez grande assim? Aqui? Bom, a primeira matéria foi sobre esgrima, né? Olha, não sei porque eu lembro dessas coisas, mas foi a primeira matéria. Fica na cabeça. Olha, uma das primeiras grandes coberturas que repercutiram assim muito foi a cobertura do acidente de João do Pulo. Lembra que ele perdeu uma perna? Cara, e eu cobri isso no Hospital Irmãos Penteado. Isso repercutiu enormemente. Aí depois eu comecei a fazer também coberturas em várias partes do Brasil. A primeira cobertura internacional com 19 anos, enfim. E aí quando eu tinha 21 anos, eu fui escolhido para cobrir a Copa do Mundo da Espanha. E essa era a maior honraria que você poderia ter. Porque era a elite da elite. A Globo detinha a exclusividade na Copa do Mundo da Espanha, de 82. Então, ter sido escolhido foi algo assim muito importante para minha carreira. Nessa cobertura, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cinegrafista monstro chamado José Wilson Lamata, que é falecido. Mas é um cara que abriu assim a minha mente para a importância de ter uma experiência no exterior, para aprender muitos idiomas. E um ano depois eu estava nos Estados Unidos, eu pedi uma licença para a Globo falou, não, a gente precisa de você aqui. Então eu pedi demissão, mas eu saí bem da emissora. E aí o que aconteceu? Um ano depois eles me convidaram para ser correspondente em Nova York. Mas por que você deu a louca assim, vou me desligar da Globo e vou para os Estados Unidos? O que você pensava? Porque essa cobertura da Copa do Mundo da Espanha e grandes eventos esportivos, eles abrem a sua mente, porque o grande evento esportivo ele tem o esporte, mas ele tem também um choque de civilizações, choque de diferentes culturas. Então, a minha cabeça se abriu para a importância de se dominar diferentes raciocínios, diferentes formas de pensamento e de ampliar os meus horizontes. Então, eu defini que eu tinha que aprender inglês, que tinha que ter uma experiência internacional. Aí eu pedi inicialmente, eu me matriculei no curso, pedi uma licença para a Globo. Eles disseram que não podiam dar, mas falaram, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa frase do Armando Nogueira, né? Era o Armando Nogueira e Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrini, você é um cara testado e aprovado. Fique tranquilo que a gente vai estar com o seu nome sob perspectiva. Isso, de fato, aconteceu, porque um ano depois eu estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Porque eu fiz o TOEFL, né, que é o exame, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga no curso de jornalismo de Sacramento, lá na Califórnia. E aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova York, que foi quando eu
foi um momento decisivo na minha vida, porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis, que era um cara Meu que eu Deus, tentava cara. sugar cada experiência dele. Era um cara Pessoa de não tem- extrema sabedoria. Você tem noção do tamanho que é o Paulo, que foi Nossa, o Paulo era impressionante. França? Era incrível. Tudo que ele fazia, até aquilo que eu não concordava, era fascinante. É. Porque ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o grande repórter. Ele detinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia lembro. grandes matérias no Fantástico e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A voz e o dele eu lembro. Exatamente aquela. Depois ele virou político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, que era assim, o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém de 21 anos convivendo Tendo com essa essas experiência, feras, essa tendo essa chance, né? experiência. Então, eu sou muito grato pelas experiências que o jornalismo me proporcionou. Tudo aconteceu muito rapidamente. Você tá falando muito rápido, desculpa de eu voltar às vezes as coisas, mas... Eu falo muito rápido e muito, né? Não, Ainda não. bem que quando eu entrevisto, eu sou curto e grosso, né? Mas quando eu dou entrevista... Não, mas é que tem eu tento tanta coisa falar pra interessante. caramba. Eu quero voltar pra Copa de 82, que foi, Vamos lá, foi vamos aquele lá. sofrimento, né? Foi. Não foi a Copa do Paulo Rossi? Foi aquela... a Copa do Paulo Rossi, eu lembro de...